Olá, queridas! Hoje é dia de mais um devocional e dando continuidade no devocional da semana passada sobre os meus hábitos, aquilo que eu faço para o crescimento espiritual e pessoal. Hoje é o dia de compartilhar com vocês as minhas práticas para o meu crescimento espiritual. O que eu faço, né? Então eu aprendi que nós temos que ter o hábito do devocional. O que é o devocional? É um tempo de devoção, é um tempo onde nós nos conectamos com Deus, onde nós colocamos ali todo o nosso entendimento, a nossa força, o nosso corpo, tudo ali voltado para aprender mais do Senhor, ok? É de suma importância que nós tenhamos uma vida devocional com o Senhor para que nós alcancemos esse nível espiritual de conhecimento da palavra de Deus, de quem Ele é, do amor de Deus por nós. Oséias capítulo 6, versículo 3 vai dizer: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. É necessário que haja um esforço da nossa parte para que nós conheçamos ao Senhor. Em outra passagem de Oséias vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é de suma importância que nós tenhamos tempo para aplicar na palavra de Deus e crescermos em nossa vida devocional e espiritual. Eu não tinha essa prática antigamente, eu sou cristã desde os meus 5 anos de idade, mas por muitos e muitos anos eu nunca tive essa prática. E de uns 5 anos para cá eu comecei a ter o hábito de uma vida devocional com o Senhor. Então, lá atrás, quando eu comecei, eu ficava meio perdida, se eu começava orando, se eu começava lendo a Bíblia, e todas as vezes que eu ia orar, eu me posicionava de joelho, e daqui a pouco dava um sono e eu dormia, aquelas orações que parecia que eu não estava passando do teto. Também, quando eu ia ler a Bíblia, nossa, dava um sono que era aquele sono que eu falo que é um sono dos infernos, né? Você não precisa tomar calmante para dormir, quem tem insônia. Vai ler a Bíblia que você vê que rapidinho você dorme. Porque há mesmo uma guerra espiritual para que a gente não tenha conhecimento, porque é o conhecimento que vai nos trazer a liberdade em Cristo. Uma outra passagem da palavra de Deus diz que a palavra, a verdade nos liberta. Então é importante a gente ter contato com a palavra, ter contato com Deus. Bom, eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei que é difícil, dia a dia, rotina, filhos, escola, casa, quem trabalha fora. É muito complicado mesmo, principalmente nós mulheres. Mas, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar alguns livrinhos de devocionais que me ajudavam a ter um norte, para não ficar aquela coisa monótona, aquela coisa religiosa, aquela coisa que nem eu estava sentindo nada e também não estava acrescentando em nada. Comecei a pedir que o Senhor me direcionasse. Então eu quero indicar para vocês um livro que me ajudou muito, que foi esse livrinho aqui, ele é super baratinho, você encontra em quase todas as livrarias. Bom Dia, da autora Stormy Omartian. Como esse livro me ajudou, porque vai ter ali o dia relacionado daquele mês, tem a leitura, uma indicação de leitura, aí ela discorre a respeito daquele texto e tem um modelinho de oração também. Então, acabava me trazendo ali uma facilidade para eu compreender melhor a palavra de Deus. Depois, eu iniciei a leitura bíblica. Eu indico para quem nunca leu a Bíblia toda, começar pelo Novo Testamento. Primeiro é importante a gente conhecer Jesus, quem Ele era, o amor dele, qual a missão dele, para depois, através da ótica de Jesus, nós então lermos o Velho Testamento e entendermos Deus na perspectiva de Jesus. Porque é um conhecimento gradativo, a própria palavra, ela vem se revelando gradativamente até que chegue em Jesus, que é a revelação total do amor de Deus por nós, ok? Uma outra coisa também legal é fazer a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e o mês tem 31 dias. Então você faz a leitura daquele dia correspondente. Então acaba não esquecendo, porque que dia é hoje? Então não me perco muito na leitura bíblica. Isso é bem para quem está começando, ok? Salmos também é muito legal, tem uma linguagem muito verdadeira, do coração, das emoções, do dia que a gente não está bem, de ataques, enfim. Então é bem legal também para quem ainda não leu a Bíblia começar por isso.
Só que aí chega uma hora que a gente precisa começar a crescer um pouco mais, a comer um alimento um pouco mais sólido. E aí é importante você ter um plano de leitura. Normalmente eu faço assim, pela manhã é bem corrido, porque eu tenho que levar minhas filhas na escola, depois eu tenho minhas atividades, minhas coisas, trabalho, atendimento, comida, família, e são muitas tarefas. O dia passa que a gente nem vê. Então eu costumo fazer assim, na hora que eu acordo, eu não abro absolutamente nada, WhatsApp, Facebook, rede social, e-mail, nada antes de eu ler a palavra de Deus. Então separa ali 30 minutos, acorda 30 minutos antes do teu horário habitual. Se você tem que acordar às 6, coloque 5h30. Eu sei, gente, não é fácil, eu também tenho uma rotina super puxada. Quem trabalha fora ainda tem que trabalhar fora, se desdobrar, e a casa e tudo mais, não é fácil. Mas até o nosso comportamento em relação às nossas tarefas, até o nosso corpo, sabia? A saúde, o vigor em relação às demandas que nós temos do dia a dia vai melhorar. Porque quando nós passamos tempo com Deus, nós estamos conectando, né? Ali, recarregando as baterias. Então a gente está buscando ali a força, a energia necessária para viver aquele dia. Então não dá pra gente acordar e sair fazendo tudo, chega à noite você tá cansada, aí você vai, deita na cama e vai orar, e aquela oração do boa noite Deus, dorme com Deus, Deus te abençoe. Tipo, você não sabe nem o que está falando, né? Então, é importante a gente ter esse tempo de manhã, porque o Senhor vai nos dar sabedoria. A gente não sabe o que a gente vai viver no nosso dia, os desafios, os confrontos, a notícia ruim, enfim, as situações que vêm para tirar a nossa paz. E quando a gente passou tempo com Deus, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar discernimento, Ele vai dar paciência, Ele vai falar ao nosso coração. Então é muito importante a gente separar esse tempo. Aí eu faço a leitura do devocional, faço a leitura do Provérbios também, porque inicia um mês, termina o outro, e eu continuamente dou sequência a essa leitura, porque como tem sabedoria, como tem ensinamento, eu não me canso de ler. E atrelado a isso, eu tenho uma leitura de algo que eu esteja lendo. Então, por exemplo, eu estou lendo o Novo Testamento, eu estou lendo os Evangelhos, ou eu estou lendo as cartas de Paulo, ou eu estou lendo os profetas, ou eu estou lendo a história do povo de Israel. Então aí você vê aquilo que o Espírito Santo te direciona, e aí você dá continuidade numa leitura. Gente, não é a quantidade, sabe, que importa, é a qualidade. Se você ler um versículo que seja, mas você entender aquele versículo, já valeu. Você não precisa ficar enchendo sua mente de um monte de coisa que você não vai entender nada e vai ser pura religiosidade. É melhor você fazer menos e com uma maior qualidade, aquilo entrar no seu coração e você entender aquilo, do que você ficar lendo 3, 4, 5 capítulos, mais isso, mais aquilo. Deus não se impressiona com você ler devocionais, com você ler um monte de capítulo, Ele não se impressiona com nada disso. Aliás, Ele não precisa que você leia a Bíblia, porque Ele a conhece, Ele que inspirou as pessoas a escreverem, né? Nós é que precisamos da Bíblia, nós é que precisamos das orientações do Senhor, nós é que precisamos ter esse tempo com Ele. Então, isso é benefício nosso, ok? E anote, tenha o costume de ter um caderninho à mão para você anotar aquilo que você entendeu, aquilo que o Senhor falou no seu coração. Eu peço muito para o Espírito Santo me ajudar a entender aquele versículo. Eu falo, Senhor, eu não vou prosseguir enquanto eu não sair daqui. Eu preciso que o Senhor me ajude a entender. Aliás, antes de fazer a leitura bíblica, eu já oro, né? Eu falo, Senhor, eu consagro minha mente, meu entendimento, minha inteligência, meu intelecto, toda a minha percepção, meu sistema cognitivo nas tuas mãos, e eu peço que o Senhor me ajude, né? Mas então, você pode simplesmente falar, Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. Toma minha mente, toma o meu coração e fala comigo aquilo que o Senhor quer trazer, especialmente para mim. Porque tem a palavra rema, que é aquilo que é liberado para cada um naquele momento, de acordo com o que você está vivendo. Eu posso ler um versículo que vai falar comigo de uma forma, você ler o mesmo versículo que vai falar com você de outra forma. Não significa que eu estou errada, você certo ou vice-versa. Significa que Deus falou algo específico para mim a respeito do que eu estou vivendo.
Então é de suma importância você ter um caderninho para você anotar um versículo que te chama a atenção ou que você entendeu ali. Não estou falando de estudos profundos, gente. Não estou falando aqui para liderança, para pastores. Eu não estou falando de coisas profundas, não. Não estou falando coisas ministeriais. Eu estou falando vida com Deus, vida devocional com Deus, coisas simples do dia a dia. Olha, realmente eu já fiz um teste e você não gasta mais que 15 minutos para isso. Para você ler uma página do devocional, você vai usar aí 1 minuto, 2. Para você fazer a leitura de um capítulo de Provérbios, você vai ler aí também em menos de 5 minutos. Para você ler também ali um trecho da Bíblia de algo que você esteja lendo, você também vai levar em máximo aí 5, 10 minutos. Então em 15 minutos você consegue ter acesso a um pouco da palavra de Deus, a um pouco de conhecimento de quem Deus é. E isso é de suma importância para o seu crescimento. E também é importante você fazer uma oração, você ter um tempo de oração com o Senhor. Eu sempre costumo falar: Senhor, eu entrego o meu dia nas tuas mãos, porque eu não sei como ele vai ser. Afasta de mim, Senhor, as coisas ruins, afasta de mim as pessoas de coração maligno, os invejosos, os malfeitores. Eu também peço para o Senhor me dar sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento, para lidar com aquela situação, para ver o que vai se desenrolar do dia a dia, como que vai ser. Então é muito importante a nossa entrega. Outra coisa que eu faço também é entregar os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu falar, os meus olhos, porque os olhos é a janela do coração, é a janela da alma. O que os meus olhos veem, o meu coração pode desejar. Então eu peço para que o Senhor consagre o meu olhar, para que Ele purifique os meus pensamentos, para que Ele purifique os meus sentimentos. E tudo isso me ajuda a ter um dia mais equilibrado. Coloco minhas emoções nas mãos dele. Eu falo: Senhor, minhas emoções estão diante do Senhor. Eu coloco as minhas emoções diante do Senhor. Controlo as minhas emoções. Me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor. Então, é um tempo de entrega, tá? Tem uma outra coisa também que é importante você fazer. Só que isso normalmente não dá para fazer no devocional, que é ter um tempo de intimidade com Deus. O tempo de intimidade com Deus, ele é algo que difere um pouco do devocional, mas que ele é tão importante quanto o devocional. Isso é um tempo que você tiver à noite, ou um tempo, não sei como que é a sua rotina, você se organize e vê qual é um tempo que você esteja sozinho, que você consiga ter mais essa intimidade. Então ali eu coloco louvores, eu coloco canções, eu começo a expressar minha adoração a Deus, eu começo a cantar para o Senhor. Eu vou deixando aquela canção entrar no meu interior, prestando atenção naquela letra, buscando ser trabalhada por Deus através daquela canção e também expressar o que eu estou sentindo para Ele. Ali é o momento de chorar, ali é o momento de se rasgar diante de Deus, de falar o que está doendo, de falar o que você está incomodada, o que está trazendo raiva ao seu coração, ou o que você não concorda, ou a pessoa que te feriu, enfim. É o momento de você abrir o seu coração, entendendo que Deus é o teu Pai, entendendo que Deus te ama, entendendo que Ele está pronto para te ouvir, que Jesus é teu melhor amigo, teu psicólogo, que Ele não vai te julgar nem te condenar e que Ele quer participar da sua vida. Deus se alegra muito quando nós compartilhamos com Ele nossas vidas, nossas dores, até as meninices, sabe? Eu percebo que até isso Deus se importa. Quantas vezes eu conto coisas pra Ele que dá até vergonha de falar. Ah, mas como que eu vou falar isso pra Deus? Isso é tão bobo, isso é tão pequeno. Ele se importa com você, mesmo sendo tão grande, tendo feito os céus e a terra, ser soberano, criador maravilhoso, mas Ele se importa conosco, com as mínimas coisas, porque Ele é um Pai que nos ama. Então eu queria apresentar para vocês esse estilo de vida devocional e esse estilo de vida de entrega total, de rendição total, que é rasgar o coração, abrir e acessar essa intimidade, a sala do trono. Isso é imprescindível para o seu crescimento espiritual, tá bom? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Eu, nos próximos vídeos, estarei dando mais algumas orientações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber os devocionais semanais. E que Deus abençoe a sua vida e um ótimo dia.